Na manhã do dia 28 de julho de 1938, Cangaço se acabaria com a morte de Lampião, Maria Bonita e parte do seu bando. A notícia da morte de Lampião correu o Nordeste, o Brasil e o mundo. Vários jornais correram atrás da notícia para conseguir um furo de reportagem, mas nenhum deles foi tão atuante e tão forte como o jornal à noite. E para cumprir a missão tão importante para o jornal, foi encaminhado Melquíades da Rocha e o fotógrafo Maurício Moura. Estes dois homens foram os primeiros repórteres a chegar no lugar onde Lampião foi abatido. Graças a esses dois homens, nós temos um grande acervo de fotografias e informações. Mas afinal de contas, o que aconteceu com as cores de Lampião? Será que foi para a família, foi doado, foi tomado, foi roubado? Sou eu aqui, José Francisco Gomes de Lima, pesquisador do Cangaço, e convido vocês para juntos nós dribulharmos essa história segundo o próprio Melquíades. Pois é, Cabroeira, Melquíades da Rocha escreveu um livro e é a partir dele que esse vídeo vai sair. As informações a seguir foram retiradas do livro Bandoleiro das Caatingas, de Melquíades da Rocha, a partir da página 36, 37, 38 e 39. A Tenda do Cangaço. Após o tremendo ataque desfechado contra o grupo de Lampião, a polícia alagoana arrecadou na Grota de Angico os apetrechos e materiais de guerra que se encontravam nas barrancas do rústico acampamento do Rei do Cangaço. Objeto estes de verdadeira tenda de campanha, que foram justamente com as cabeças do famoso 11 para Santana do Ipanema, sede do 2º Batalhão do Regimento Policial do Estado. Fuzis, parabellums, cartucheiras, munições e etc. foram deixados ali pelos mortos e bem assim grandes e formidáveis punhais afiadíssimos, máquinas de costura, caixa de gasolina e querosene, chapéus de couro, apetrecho de adornos usados pelo Rei do Cangaço e por sua amante e seus comparsas, inclusive uma rica coleção de joias as mais variadas. Entre os referidos objetos encontrados em Angicos após a tremenda refrega, salienta-se os chapéus de couro, notadamente o de Lampião, que se assinalava por 3 estrelas, tendo várias moedas de ouro abaixo da mesma, a testeira e uma correia que lhe caía ao queixo e ao peito, na qual se viam, além de uma infinidade de botões e moedas de ouro antigo, uma aliança e 2 anéis, um dos quais estava escrito o nome Santinha, entre aspas, apelido porque Maria Déa, mais conhecida por Maria Bonita, era tratada na intimidade pelo Rei do Cangaço. O outro anel, também de ouro bom, trazia uma pedra verde, uma esmeralda. Lampião deixou também 2 punhais de bainha de prata e outros adornos que o diferenciavam dos seus subordinados. Celas e arreios vários foram apreendidos no covil do famoso bandoleiro. Tais objetos são verdadeiras obras de arte. É um gosto, para mim, pelo menos, que sou sertanejo, ver as cartucheiras, os bornais e os chapéus dos cangaceiros que morreram em Angicos. Os referidos chapéus usados por Lampião e seus comparsas constituíam peças valiosíssimas, particularmente o dele e de seus lugares-tenentes, e bem assim o de Maria Bonita, e não bastante ser de feltro, era guarnecido com uma faixa de camuça, toda ornada em libras de ouro, tendo uma testeira e uma passadeira onde fervilhava esterlinas, botões e medalhas de precioso metal. Parte do material acima mencionado pertencente a Lampião esteve em exposição no Rio de Janeiro e hoje se encontra no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, a que pertence por oferta do governo daquele estado. Coube a mim trazer os referidos objetos ao Rio e levá-los depois a Maceió. Foi um gesto cavalheiresco do governo de Alagoas e à noite, na qualidade de enviado especial do meu jornal, esforcei-me por proporcionar à população carioca a excelente oportunidade de tão interessante exposição. Só não conheceu uma parte da tenda do Rei do Cangaço quem não visitou naquela época o nosso Instituto Médico Legal, importante estabelecimento que tem à sua frente ilustres patrícios, como sejam os doutores Miguel Salles, Antenor Costa,
Bolgai Mendonça, Newton Salles e outros dedicados cientistas. Os referidos objetos foram inventariados no quartel do Regimento Policial Militar de Alagoas e aqui transcrevo, na íntegra, o termo lavrado então, ali da qual conserva ao meu poder a segunda via. Regimento Policial Militar. Inventário dos objetos apreendidos e pertencentes ao famigerado Lampião. Chapéu. Ponto. Tipo sertanejo, ornado em alto relevo em suas abas, com 6 sinos Salomão, barbicacho de couro, com 46 centímetros de comprimento, ornado em ambos os lados com 55 peças de ouro, de confecção variada, como sejam botões para colarinho, para punhos e cartões de tipo visita, com variadas inscrições como saudade, recordação, lembrança e amizade, e em alguns um P como inicial, e em outro CL, e mais 3 anéis, sendo um com pedra verde, outro uma aliança e o terceiro um de identidade gravado o nome Santinha, entre aspas. Testeira de couro com 4 centímetros de largura e 22 centímetros de comprimento, onde estão fixadas as seguintes moedas e medalhas: 2 com a gravação Deus te guie, 2 libras esterlinas, uma moeda brasileira de ouro com uma esfinge de Petro II de 1855 e ainda 2 brasileiras de ouro, respectivamente de 1776 e 1802. Barbicacho traseiro de couro, com as mesmas dimensões da testeira e ornado com as seguintes peças de ouro: 2 medalhas com a inscrição da palavra amor, e uma com a mesma inscrição e um bilhete pequeno, e 4 outros de desenhos diferentes. Mosquetão Mauser, modelo 1908, dos usados no Exército Nacional, em perfeito estado de conservação, número 314, série B, com bandoleira enfeitada com 7 escudos de prata, inclusive uma gravada com uma estrela, uma moeda de prata do Império no valor de 1000 réis e 25 ilhoses brancos, contendo um reforço de alumínio, reforçando a segurança da telha que está partida. Faca, ponto, de folha de aço com 67 centímetros de dimensão, com cabo e terço de níquel, adornado o cabo com 3 anéis de ouro, notando-se na lâmina uma moça profunda, naturalmente por bala. Bainha toda de níquel, com forro interno de couro, notando-se também na parte superior estrago produzido por bala. Cartucheira, ponto, de couro, com enfeites de costumes da Caatinga, com capacidade para 121 cartuchos para fuzil Mauser ou mosquetão, com um apito de metal amarelo, preso a uma corrente de prata, notando-se na altura do peito esquerdo um orifício produzido por bala de fuzil. Bornais, ponto, um jogo bordado à máquina, com linha de várias cores e perfeito acabamento, tendo no fecho de um 2 botões de ouro e prata, e no outro apenas um botão de prata, e ainda apensa a um dos bornais uma caixa de folha de Flandes, coberta do mesmo pano dos bornais, também bordada à máquina. Ainda um bornal de brim azul, mescla bastante usado, próprio para mantimentos, tendo como referência o ano de 1937 e as seguintes iniciais: C, V, F, S, L, tudo bordado à máquina. Só abrindo parêntese para explicar essas iniciais. C, V, F, S, L significa Capitão Virgulino Ferreira da Silva Lampião. Continuando o texto. Lenço, ponto, de seda vermelha, com bordado simples, apenas em 3 ângulos, notando-se no quarto apenas o risco. Pistola parabelo, ponto, de 9 mm,
Número 97, tipo fabricado no ano de 1918, com bainha de verniz preto, demonstrando bastante uso. E para finalizar o texto, o autor coloca algumas coisas a mais encontradas. Um par de alpercatas tipo sertanejo, demonstrando boa confecção e acabamento. Uma platina de fazenda azul com 3 galões. Um par de luvas de pano bordado. 2 cobertas de chitas forrada. Do que, para constar e para fins de direito, lavrou-se o presente termo de inventário, em 2 vias datilografadas, que vai assinado neste quartéis pelos representantes do jornal A Noite do Rio de Janeiro e 2 testemunhas abaixo. Quartel em Maceió, 9 de agosto do ano de 1938. Então é isso, cabroeira. Chegamos ao final do material. Este é apresentado por mim, José Francisco, na qual foi retirado do livro Bandoleiro das Caatingas de Melquíades da Rocha. Espero que todos tenham gostado e Deus abençoe.